Josué, capítulo 12. Este capítulo especificamente, nós vamos encontrar uma lista, como se fosse um inventário, dos reis que foram vencidos por Moisés enquanto estava vivo e depois dos reis que foram vencidos por Josué. Pode ser que você pense que esse tipo de texto não traga necessariamente uma reflexão, mas quando você olha com riqueza de detalhes a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus inspirada, e vê um capítulo onde detalhadamente o nome dos reis que Moisés venceu, o nome dos reis que Josué venceu, totalizando 31 reis, você começa a pensar um pouco além do texto, não no sentido de criar uma heresia, pelo amor de Deus, não. Pense comigo o seguinte: nós estamos aqui lendo um inventário dessa lista desses reis que foram derrotados, tanto por Moisés quanto Josué, e que só foram derrotados porque Deus estava ao lado do povo de Israel. Talvez você não seja um estudioso de guerra, talvez você não conheça, nunca nem tenha lido nada ou assistido alguma coisa sobre guerra. Mas vencer 31 reinados não é um feito simples. Não é algo que talvez a história da humanidade possa apresentar sem a presença de Deus. Então eu digo pelo pouco que estudei, eu gosto de estudar bastante sobre guerra, mas eu não me recordo, e eu posso obviamente estar falhando nisto aqui, mas eu não me recordo de nenhum exército nestas proporções, neste período, que tenha vencido esses 31 reis desta forma que nós testemunhamos. Por quê? Nós estamos falando que neste processo nós vimos milagres acontecendo, fizemos uma reflexão, a qual aparece lá um príncipe do exército do Senhor. Nós temos aqui uma reflexão, porque está na Bíblia isto, um momento que o sol não se põe, um momento que, como a Bíblia nos disse, né, um dia que nunca mais houve semelhante, nunca houve antes e nem haverá depois. Nós testemunhamos um Deus agindo com um povo que estava indo para a batalha. E a grandeza de tudo isso nos leva a pensar que, em relação àquilo que Deus nos promete, nós temos que cumprir aquilo que Deus fala. E aí, quando nós adentramos por este contexto de dizer o seguinte: este exército estava pondo a mão no arado, esse exército foi lá e buscou a terra prometida, de forma muito, talvez, imediata e de forma, talvez, infantil, as pessoas têm algum tipo de critério, algum tipo de raciocínio que vai dizer o seguinte: então você tem que ir lá e tomar posse da sua bênção, vencer. Usam esses textos, né, para trazer motivações escusas em relação ao Evangelho. Até mesmo sobre a salvação, por exemplo. As pessoas dizem o seguinte: não, você vai lá, batalhe por sua salvação. E o contexto da graça ele é outro, porque nós somos salvos, e é justamente porque somos salvos é que nós vamos buscar a santificação. Mas não vamos buscar a santificação para sermos salvos. Nós já somos. Nós justamente buscamos porque somos salvos, porque é só assim que pode ser. Então, quando você volta para este contexto aqui e você vê um povo que, obedecendo a Deus, e olhando para toda a história de Israel, desde o Egito, de todas as reflexões que nós fizemos, e que neste momento da história traz um inventário, dizendo: olha, está aqui o que Deus... Porque o fim das contas é esse: está aqui o número de reis que o Senhor entregou nas mãos de Israel para que eles pudessem, então, adentrar a terra prometida. E isto sim deveria trazer para nós uma reflexão maravilhosa que nos minimamente diz o seguinte: olha, somente o Senhor pode trazer esse tipo de bênção para a vida das pessoas. Toda esta história, tudo isso só deu certo porque era Deus que estava ali determinando que o povo seguisse nos caminhos a qual Deus determinou. Era Deus que estava ali orientando Moisés, falando com Moisés, depois falando com Josué e guiando a mão deste povo na guerra. Então, quando você chega, depois de toda essa história, e você chega neste resumo aqui, neste inventário de 31 reinados, é como dizem, né? Eu sempre brinco, né? Mas é como dizem alguns irmãos nossos: isso é para glorificar de pé a igreja. Mas, na verdade, é para que nós possamos enxergar o tamanho da misericórdia de Deus para com o seu povo, porque neste momento nós vemos que aquela aliança que Deus faz com este povo, ela é honrada porque este povo vence. E só vence porque Deus estava ao lado deles. Então, hoje, né, neste capítulo, nessa reflexão, você saber quais são os reis que foram derrotados, os reinados que foram conquistados, não é meramente o texto imediato. É você refletir que para que se chegasse nesse resultado, não fosse a mão de Deus, não teria dado certo. Pense nisso.